Bom, vamos lá pro último episódio aí dessa série magnífica que é eu desenhando todos os personagens de The Amazing Digital Circus. E resumindo, o episódio 7 e 8 aí da série. Então vamos nessa! Bom, antes de fato começar o resumo, eu já quero agradecer a todo mundo que, assistiu a série até aqui, ok? Muito obrigado de verdade, vocês são incríveis. E vamos lá agora, sem enrolação. Então já pega aí a referência na tela, tá bom? Então é isso, vamos lá desenhar o Jax no auge da masculinidade dele. Ele é o foda. Bom, e lá vamos nós para o penúltimo episódio aí da nossa linda série de The Amazing Digital Circles. Bom, esse episódio, denominado de Episódio de Praia, começa aí já com a nossa querida Zubul escondida, né? Sabe o quê? Vou dar 3 dicas, vou dar 3 opções. Ela adora as aventuras do Caim e tá escondida porque ela quer que ele encontre ela para ela poder ir na aventura. Ou 2, ela não gosta tanto das aventuras dele, tá só descansando para poder o quê? Ficar bem e poder participar da aventura do mesmo. Ou 3, ela odeia de fato as aventuras do Caim e tá só escondida pra ele não achar ela e forçar ela a ir pra aventura. Pois bem, né? Se você disse a terceira opção, você tá corretíssimo, né? A Zubul, ela odeia de fato as aventuras do Caim e isso já ficou bem claro pra gente. Zubul, não precisa deixar mais claro que isso, beleza? A gente já entendeu que você detesta o Caim. Bom, depois disso, a galera toda se reúne aí e elas percebem que o Caim deixou uma carta de meio que despedida, tá ligado? Ele fala que, saiu ali, vai fazer uns bagulho, entendeu? Que eles podem ficar tranquilo aí no circo e fazer o que eles bem entender. Só que nisso, o Caim mesmo tá lendo a carta, ou seja, ele já voltou ou ele nem foi embora, tá ligado? E bom, aí ele fala, hoje é o dia de vocês, mas eu acho que vocês deveriam me pedir uma sugestão do que fazer, não é mesmo? Aí a Gengli, como é a mais inteligente daí, fala, então fala aí pra nós o que a gente deve fazer hoje. Aí ele fala, tive uma ideia, eu vou consultar o meu quarto chinês. Bom, que é essa porta aí, onde, dizendo ele, tem um chinês lá dentro e sempre responde alguma coisa pra ele quando ele manda algo em chinês. E bom, ele surge lá com umas escritas em chinês e aí passa por baixo da porta e fala, o chinês que tá atrás dessa porta vai dar a nossa resposta que a gente quer. Bom, depois passa um tempo, o chinês devolve as cartas, agora com novas escritas, e adivinha só, o Caim traduz essa carta pra gente? Não, porque ele não sabe chinês. E bom, depois dessa cena aí constrangedoríssima, porque ele fala que isso é uma piada. O Caim tem um senso de humor ótimo. Haha. Bom, depois disso ele fala, então vocês deveriam curtir um pouco na praia, né? Já que o episódio, lembrando, é o episódio de praia. Então, bom, ele joga todo mundo lá pra praia, fala, ficam aí, se divirtam, entendeu? Tiram umas férias aí, entendeu? Um tempo sem eu. E é isso aí. Bom, aí todo mundo fica lá, aí eles entram numa vestuário, eu acho que é assim que se diz, do Caim, e aí todo mundo se veste lá de roupa de praia, tá ligado? Pra ficar todo mundo no clima praiano mesmo. Fuck yeah. Bom, aí parece que tá todo mundo lá se divertindo, menos o Jax, ele tá mais na dele lá e tal. E, bom, aí a Zubul, o Kingo, ou melhor, a Hagatha, o Kingo e a Pomni estão jogando vôlei. Até que a bola aí pega sem querer no rosto da Hagatha, aonde cai o olho dela. Eu nem sabia que o olho dela caía, mas tudo bem. Cai nessa hora aí o olho de botão que ela tem, tá ligado? No olho direito, tá ligado? Bom, depois disso, a Pomni se disponibiliza pra ir buscar, então ela mergulha dentro da água e vai lá buscar, até que ela acha esse peixe psicopata aí. Esse peixe, ele parece aquele peixe do Como Mágico. É Como Mágica? Acho que é Como Mágica, na verdade. Aquele filme da Netflix, todo fudido lá, que tem aquele peixe bizarro. Mano, ele é igual aquele peixe bizarro. A vibe é bem parecida. O alerta de spoiler aí, se você não viu o filme lá da Netflix, pula essa parte aí, porque eu vou falar um spoiler aqui. Bom, diferente daquele peixe lá da Netflix, ele é suave, ele é de fato bem tranquilinho. Não é um vilão como é o peixe de lá, entendeu? Bom, o spoiler é esse, né? O peixe é um vilão. Se você viu, você tá ligado que ele é o vilão no final, né? Então, é isso aí. Bom, depois disso, o peixe, ele fala que, você não vai roubar meu tesouro, entendeu? Porque eu sei que é isso que você quer. Só que nem era isso que ela queria. Ela queria era o olho da Hagatha e o tesouro meio que foda-se, né? Até porque ela falou mesmo que eles nem conseguem gastar dinheiro ali. Então, pra que ela ia querer um tesouro? Bom, depois disso, a gente vai lá pra cima e aí a gente vê a Zubul e o Jax conversando, tendo uma conversa bem legalzinha. E bom, a gente percebe que o Jax tá bem na depressão e tal, e a Zubul tá tentando ajudar ele, o que é bem lindo de ver, né? É bem legal ver a Zubul fazendo isso.
Tá vendo? No fim, eu falei que eu odiava ela e detestava ela, mas eu não odeio de fato. A Zuba é só uma personagem que eu não briso tanto. Eu não sou muito chegado na Zubo mesmo, mas ela é bem tranquila. Eu acho ela bem suave ali quando ela precisa ser legal, ela é legal. E quando ela quer ser chata, ela é chata. Mas eu acho que isso é qualquer pessoa, qualquer personagem. Então, bom, no fim, a Zuba é legal. Só não é minha favorita, de longe. Prefiro, acho que até a Gengli primeiro do que a Zuba. A Zuba, ela fica bem ali por baixo. Até o cara que some, pra mim é mais legal. Mas nada contra a Zuba, pelo amor de Deus. Não vamos, né? Vamos deixar claro que eu não acho a Zuba horrível. Ela só não é muito legal pra mim. Bom, aí tem esse diálogo aí bem importante pra você saber, ok? Então vá lá e vê o episódio. Bom, depois desse diálogo, o Jax fica de saco cheio e fala: pra porra, pra puta que pariu, pode encher meu saco e eu vou lá pro meu quarto. Bom, aí ele volta lá pro circo e ele tem uma cena bem perturbadora, que é ele lá no total escuro do quarto dele. Aí ele começa a lembrar dos amigos antigos dele, do circo. E essa cena é bem cabulosa. Até que do nada ele vê uma mão saindo verde lá da Frog e o cara da 4. E aí, do nada, ele encosta nessa mão e BOOM! Mano, ele começa muito a ter umas alucinações aí absurdas, tem um monte de imagem cabulosa. Essa parte é bem engraçada, inclusive. É bem bonito assim de ver, tipo... É uma brisa meio louca, né? Mas é bem da hora. Me lembrou muito aquele clipe do Matue de Koguland. Eu não lembro. Eu não sou muito fã da Máquina do Tempo, mano. Sou mais chegado no 333. Mas é isso aí. O vídeo não é sobre Matue, né? Bom, aí a gente fica uns quase 30 segundos aí nessa patifaria do Jax aí, vendo essas alucinações loucas aí, psicopáticas. Até que a Pomni toca na campainha aí do quarto dele. O que, pelo amor de Deus, os caras têm uma campainha no quarto. O que é isso? Bom, ele consegue acordar aí dessa alucinação que ele tava tendo. Bom, aí ele vai lá e sai do quarto dele pra saber o que diabo a Pomni quer. E aí tá a Pomni, a Agatha e esse bicho aí. E lembra que no episódio anterior, eu acho que no quinto episódio que ele aparece, né? Se eu não tô enganado. Eu falei pra vocês lembrar do rostinho dele porque ele ia ser importante pra gente, né? E bom, ele tá aí de novo. E bom, ele fala, pô, a gente tem um bagulho aqui pra sair do cerco. Sim, eles vão fugir do Caim e poucas. Bom, ele fala que tem um plano, só que ele não consegue contar aí agora, porque senão o Caim vai ouvir, e aí eles têm que ir pra um lugar reservado. E pra onde eles vão? Lá pra aquela sala de chinês, entendeu? Porque lá o Caim não consegue entrar. Por isso que ele só ficava jogando as cartinhas lá por baixo, entendeu? Porque ele não conseguia abrir a porta e entrar lá dentro. Bom, aí do porquê que eles foram chamar o Jax? Porque o Jax, ele tem uma fama de ter chave de uma fama não, né? Ele de fato tem isso. Ele tem uma chave de um monte de porta, então o povo falou, pô, talvez ele tenha a chave da porta do chinês. Então a gente é só ir lá no Jax, pedir pra ele a chave, talvez ele tenha. Aí ele traz um balde de chave aí, lotado de chave até o talo e fala, caça aí, entendeu? E depois só me avisa aí se deu certo. Aí a Pomni, toda amigávelzinha lá, fala, não, vem com a gente. Você não vai querer saber se isso é verdade? Aí ele fala, tá bom, eu vou. Bom, aí reúne todo mundo lá pra todo mundo testar a chave, pra saber qual é a certa. E, bom, fica uns 30 minutos lá todo mundo testando a chave. Até que eles chegam na última chave e percebem que eles não têm a chave daquela porta. Aí o Jax, pô, talvez a gente possa só tentar virar a maçaneta. E sim, era só isso. Nem precisava de chave, a porta tava destrancada. E tinha um malandro lá dentro, ele na hora que percebe que a porta tá aberta, ele só começa a correr loucamente, ninguém segura o cara. E, bom, ele não fala chinês, ou seja, talvez ele não era nem chinês. Bom, aí lá naquele quarto, todo mundo entra, fora esse cara que acabou de sair do quarto. E, bom, o personagem lá, aquele bicho de madeira lá, ele dá uma breve resumida lá do que ele é, tá ligado? Ele fala que ele é um dos desenvolvedores que desenvolveu o circo e diz que o Caim é uma IA. Exatamente. Por isso do Caim ficar todo bugado às vezes, ele fica todo crachado aí, não sei o que, e não sei o que lá, ficar bugando a porra do circo, por quê? Porque o Caim é uma IA, mano. Exatamente. Bom, aí esse diálogo aí também é interessante vocês verem, porque nele ele passa um plano aí do que eles têm que fazer pra poder não deter, mas poder sair do Caim, poder sair do circo, no caso. Bom, e depois dele ter passado o plano todo, o povo ainda tá um pouco pé atrás com ele, sacou? Porque ele tem uma pira de não querer chamar o Kingo pra nada, sendo que, pô, todo mundo ali gosta do Kingo, e eu inclusive, e ele meio que, não, a gente fala com o Kingo depois, sendo que, porra, caralho, o Kingo é o fodão, mano, fala pra ele agora. Bom, e depois dele ter falado isso tudo, ele se apresenta, né, e fala que, bom, o meu nome é Abel, e bom, você não precisa nem entender
porra nenhuma pra saber que o Caim matou Abel. Bum! O cinema todo explode com essa informação. Bom, foi uma jogada muito legal, achei isso incrível, foi impressionante terem pensado nisso. Os caras é foda. Ou melhor, né, a criadora aí da série é pica. Não sei se a ideia foi dela, né? Não acredito que seja. Ou pelo menos eu espero que seja. Porque ela tem que ter as ideias foda aí da própria série. Bom, e depois disso, o Abel aí fala, pô, a gente precisa pegar a chave de acesso que tá dentro da boca do Caim. E como a gente vai pegar isso? Ele não faz ideia, né mesmo? Ou melhor, eles fazem ideias. O Abel passa lá um plano para o Jax poder pegar a chave de acesso na boca do Caim. E aí ele vai lá e faz. Bom, passa um tempinho aí, ele consegue pegar essa chave, bugando o Caim, porque o Caim é um IA, então ele consegue fazer um homem paranauê ali e acaba bugando o Caim. Aí o Caim fica todo travado, ele vai lá e consegue pegar a chave dentro da boca do Caim. Depois disso, a gente volta lá pra Pomni e a Hagatha e junto com o Abel. E eles têm um diálogo lá, todo bonitinho. Inclusive, mais uma vez, o Abel demonstrando desconforto quando falam sobre o Kingo. E assim, isso tá me soando bem estranho, porque puta que pariu, o Kingo é o fodão e os caras não querem deixar ele brilhar. Bom, aí a única sensata aí é a Gengli que fala, bom, vamos lá avisar pelo menos pro Kingo do que tá acontecendo, né? Aí vai Zubal e Gengli avisar pro Kingo do que tá acontecendo. E bom, coitadinho do Kingo não entende bolhufas nenhuma, né? Até porque ele já é um biruta da cabeça. E aí vindo com a informação dessa sem pé nem cabeça, ele fica grog. Bom, depois disso todo mundo lá se reúne novamente. E aí ele fala, bom, a gente tem que subir lá na porra do balão, porque é lá que a gente consegue descer pra ir pra sala do Caim. Bom, aí ele fala como que a gente vai fazer isso. E se você lembra exatamente bem, lá no segundo episódio a gente vai fazer a mesma coisa, que é usar os quadrados, porque os quadrados têm uma colisão péssima que consegue jogar o povo pra cima. É por isso que a Pomni no segundo episódio consegue voar com aquele caminhão, entendeu? Isso é muito legal, pô, ficar voltando assim é muito maneiro. Bom, aí ele coloca o bloco aí no chão, transforma todo mundo em bola e joga lá pra puta que pariu. Aí tá indo todo mundo, até que a Pomni fala, não vou deixar o Kingo por último, né? Porque esse Abel é bem estranho com o Kingo. Aí ela fala, pô, joga o Kingo aí, depois eu vou. Aí ela fala, pô, como é que você vai, né? Porque ninguém vai te embolar e jogar aí. Como é que você vai subir? E aí ele fala que ele não vai, só que eles irão fazer a coisa certa. Ou melhor, é o que ele quer, né? Que ele deseja que eles fazem a coisa certa. Façam, mano. Façam a coisa certa, né? Fazem, eu tô morrendo de sono. Bom, aí todo mundo consegue ir. Aí eles pegam a chave de acesso que o Jax pegou. E aí eles abrem a porta lá e conseguem entrar. E essa é uma cena muito legal, porque a gente consegue ver um monte de bolas ali que, pelo que parece, são câmeras ou memórias do povo do circo. Eu não sei exatamente o que é, mas claramente é uma referência clara de Divertidamente, né? Porra, puta que me pariu. A gente nem precisa se esforçar pra ver claramente uma referência óbvia. Bom, e nesse momento é necessário você saber do plano que o Abel tinha passado pro povo, porque, bom, eu vou só meio que rushar aqui, né? Porque você precisa saber essa informação. Mas eu não vou contar porque eu quero ainda que vocês assistam a série. Bom, eles conseguem lá achar um computador fodão lá, que é o computador central do circo. E, bom, eles têm dois botões, o Red Pill e a Blue Pill. E aí, que entra, filho? A escolha cabulosa. Ou você é um ou você é o outro, filho. É tipo você nascer no RJ e decidir entre Botafogo e Flamengo, truto. É tipo você escolher entre o Alan e o Coringa, tá ligado? Entre futebol ou basquete, truto. Entre Deadpool ou Homem-Aranha. Eu tô cansado de fazer comparação aqui, mas vocês já entenderam, né? Tem que escolher um ou outro. E bom, a escolha aí é óbvia. Se eles escolherem um botão, ou eles vão ficar no circo, ou eles vão embora do circo. Então eles têm que escolher exatamente a certa. Só que nessa hora, a própria Pomni não entende porra nenhuma, ela fica totalmente não sabendo exatamente o que ela tem que fazer e joga essa responsa no peito do Kingo. Fala, Kingo, você não quer apertar o botão não? E o Kingo, coitado, não entende porra nenhuma, mas ele fala, eu sou bom em apertar botões, é comigo mesmo, então deixa que eu aperto. Bom, e a Zubal não entende nada, ela fala, pô galera, a gente aqui não quer sair do circo, por que agora tem que escolher? É só apertar o botão que faz a gente sair do circo. Bom, eles começam a discutir lá e aí o Jax fica totalmente louco, ele não entende o que tá acontecendo, ele fica incrédulo, ele fica psicopático
e ele mesmo aperta o botão vermelho, ditando que ele é um Red Pill. Eu já sabia. Bom, e aí a tela apaga e aí do nada aparece o Caim falando que, bom, vocês escolheram o final bom, onde vocês escolheram se manter no circo do que voltar para aquele plano infernal que é o mundo. E nisso tem uma cena bem importante que, mais uma vez, eu não vou deixar vocês na curiosidade, então toma aí na lata de você. Calma, todo mundo aqui não quer apertar o botão de partir? Porque o Kingo tem que decidir. E se tiver alguma coisa que a gente não sabe? Não acho que é melhor a gente pensar um pouquinho? Ah, é? Apertar botões é comigo mesmo. Você quer que eu aperte um desses botões? Eu não sei. O que foi que eu não entendi? Todo mundo quer sair daqui, não quer? Pomni? Não, sim, a gente quer. Só que, e se isso for algum truque? Eu sei lá. Por que teria um computador falso na sala do Caim? E não importa o botão. O Caim vai saber que a gente passou por aqui. A gente tem que apertar algum deles. Calma, peraí. Vamos esperar só um segundo, repassar tudo o que a gente já sabe, e aí talvez a gente possa abrir uma votação. O que vocês acham? O que foi que você fez? Meus parabéns, minhas lombriquinhas lombriguentas! Vocês escolheram o final bom! E nele vocês se dão conta que preferem ficar aqui a voltar para aquele macroverso irritante ou seja lá como a gente chamar. Eu sabia que faria uma escolha certa. Então quer dizer que tudo foi... Uma aventura! Isso! E olha que essa aqui eu já tava bolando há mó tempão, viu? Parabéns pela sua excelente atuação, Abel! Imagina, é só meu trabalho. Aliás, será que você pode dar um aumentinho aí depois dessa minha atuação? Ih, tá ficando espertinho demais. Deletando. Nada daquilo era real? O lance da CIA, cápsulas, a saída? Foi tudo fruto da minha incrível habilidade de criação de mundo. Eu tava certo? Eu não acredito que eu tava certo! O que é que teria acontecido se a gente apertasse outro botão? Eu não pensei nisso porque eu sabia que não apertariam aquele botão. Então deixei isso pra bolha. Vocês iriam pra cidade dos camarões. Pra cidade dos camarões. Seu mentiroso! Desgraçado! Foi você, não foi? Não acredito que você me manipulou! Você... Nada do que você fala é verdade, mentiroso! Você consegue manipular nossa cabeça também, não é? O molho idiota, esse papo de vegano, sabe-se lá o que mais? Nossos nomes? Calma aí, pessoal. Espera. Eu posso ter a capacidade de acrescentar modificadores temporários para tornar as aventuras mais interessantes. Mas para por aí. Se eu fizesse algo mais... Acreditem, não acabaria nada bem. Scratch, o primeiro enlouquecimento. Ei, eu não disse nada disso. Falei, pessoal. Vocês sabem que eu tô aqui pra me divertir. Fim do interrogatório. Seu prêmio é essa cesta de presente cheia de sabonetes e loções. Fiquem chegosos e uma boa noite. Cheirosos, noite, tchau! E assim acaba o penúltimo episódio de The Amazing Digital Circus. Então vambora pro último. Agora o bagulho vai ser... Bom, o episódio começa aí com essa cena cabulosa aí, tá ligado? Que eu vou deixar passando enquanto eu vou falando. Bom, tem várias interpretações, ok? Você pode ter um aí na sua casa, ou você pode querer ver alguém falando e editar essa como a certa. Bom, eu recomendo você mesmo
entender, ou pelo menos achar o que você entendeu, tá ligado? Tipo, pegue o que você entendeu e leve isso como, entre aspas, a verdade, tá ligado? É uma interpretação, ok? Pode ser que outras pessoas interpretem de outra maneira, mas é bem legal. Eu tenho a minha, eu não vou compartilhar porque, bom, eu nem acho que acerta, mas é uma interpretação que eu tive aí sobre essa cena, beleza? E bom, essa cena ficou por um bom tempinho aí e tal, até que a gente começa o episódio de fato, que é indo lá pro povo do circo, ok? Enquanto eles estão se reunindo lá. A gente tá lá conversando, a gente é foda, né? Eles estão lá conversando sobre tudo que aconteceu e, bom, é um diálogo bem bonitinho, então eu recomendo vocês lá mais uma vez dar uma olhada. Eu não vou colocar aqui, como eu fiz nas outras vezes, mas é um diálogo bem interessante. E bom, eles entram um consenso lá que talvez a melhor opção a se fazer agora é desistir de fato dessa ideia de sair do circo. Porque, bom, eles sonharam em sair e acabaram quebrando a cara, né? O que é algo bem triste de se pensar, de, pô, a gente vai ter que desistir do nosso sonho de sair desse lugar. É meu punk das ideias. Bom, depois desse diálogo aí que eles têm, a gente vai lá pro Caim, que tá lá na sua sala, perguntando, pô, eu faço de tudo, essa cambada de cabaços não me valorizam. Pô, Bolha, o que que eu faço? Eu faço de tudo, eu dou uma aventura legal, que eles se sintam na vida real, eu dou uma aventura punk, eu dou uma aventura emocionante, e eles sempre reclamam. O que caralhos eu tenho que fazer, Bolha? E bom, devido a toda essa situação, o Caim começa a enlouquecer. Ele de fato começa a pensar nos bagulho muito exorbitante, a cabeça dele começa a bugar pra caralho. Vamos lembrar, galera, que ele é um IA, ou seja, ele não sabe lidar com emoções, até porque ele não tem. Ele só bugou o sistema dele lá, né? E aí fudeu, filho, porque se ele buga, o circo todo pega mal pra caralho. E bom, devido a isso, o circo todo começa a tremer pra caralho, todo mundo fica assustado em saber o que porra tá acontecendo, mas é o Caim tá acontecendo aí, entendeu? Bom, depois disso, o Caim vai lá chamar eles, falando que eles têm uma nova aventura, e bom, ninguém quer ir, né, porque o povo quer explicação, fala, pô, Caim, que porra tá acontecendo? Por que você não fala com a gente? Por que você não dá uma satisfação pra gente? Que porra é essa, amigo? Vamos conversar. Bom, ele fala que não tem nada pra resolver, ele fala que, bom, só mais um dia, então vamos logo fazer as aventuras e pronto. Aí ela fala, pô, a Pomni fala, não, a gente não vai fazer, e aí ele fala a bendita frase, tudo bem, mas quem disse que você que manda aqui no circo? E o bagulho fica punk, filho. Bom, aí depois disso, ele fala isso aí e começa a melhor cena. Bom, e depois disso, depois dele ter dado esse jab aí na Pomni, a gente vai pra uma coisa muito foda que infelizmente não tinha acontecido antes, que é musga. Achei que já estavam a par da hierarquia deste lugar. Dá até pra me estender, mas no final quem tô enganando? Minha divindade é pra eternidade, estou sendo claro. Esse regime está mesmo um caos. Sem boca não tem mais grito afinal. Morder a mão que te alimenta não é inteligente. Entendam de uma vez só, aqui é que vou continuar a existir. Dizer que a lavada seca é normal, só lembrem quem é o chefe afinal. Olha isso então! Quanta emoção! Eu tô joguito! Olha o passito! O chefão daqui sou eu, meu nome é Caim. Se sentiram muito usados? Oh céus, que decepção! Meus amiguchos, meus parabéns. Repaginei o RH de uma vez. Põe seu lookinho mais legal, não vou parar tão cedo. Só faz amor quem segue sem pensar. Que importa como você vai encarar. Vocês reclamam logo para mim, que sempre fui seu grande chefão.
Bom, então depois dessa música incrível aí, a gente volta lá pro circo e, bom, o Caim fala, então vocês já entenderam a porra aí da situação, né? Então agora vamos lá querer fazer as coisas e caladinho, porque senão o bagulho vai ficar louco de novo. E bom, ele começa a torturar todo mundo, ele faz aventura por aventura toda hora, e todo lugar, e as aventuras muito punk, até que passam dias nas aventuras lá, e depois voltam todo arregaçado, já todo acabado. E bom, eles têm um diálogo lá de, pô, o que caralho a gente vai fazer com o Caim? Porque o Caim tá louco, ele tá psicopata, a gente tem que parar esse cara antes que pare a gente. E bom, aí, dado esse diálogo, a gente vai lá pra um lugar que eles vão tomar um café lá, é tipo um lugar pra eles ficarem tranquilos e tal, onde o Caim não escuta e blá blá blá. E bom, aí a gente tá lá e tá todo mundo conversando, falando sobre tudo que tá acontecendo. O Jax, ele dá um ponto bem interessante que fala que, bom, o circo era muito suave até a Zubul e a Pomni aparecer. Ou seja, dando a entender que a culpa talvez seja dela duas. O que, né, obviamente a gente sabe que é mentira e que o Jax só tá louco ainda, né, desde o último episódio. Aí, bom, eles tentam bolar ali o que caralho eles vão fazer pra tentar parar o Caim, que tá foda essa sessão de tortura que eles estão tendo todos os dias. Aí a Pomni vai consultar o inteligente aí do bagulho, né, o fodão, o cara mais cabuloso da série. O Jax, nem fudendo. O Kingo, porra. Bom, só que aí a gente tem que lembrar que o Kingo, ele é meio doidinho da cabeça, né, ou seja, a gente tem que deixar eles são. E como é que a gente deixa eles são? No escuro. Porém, tá uma luz do caralho aí. Então, o que a Pomni pensa? Tem um balde. E se a gente botar o balde na cabeça do Kingo? Vai estar no escuro. Então, ele vai ser o fodão lá dentro, lá debaixo do balde, estando no escuro. E é exatamente isso que acontece. Ela coloca o balde na cabeça dele, aí passa um tempão lá, que eles começam a dar tempo de dar efeito no balde, sei lá, na escuridão, no caso. E bom, aí o Kingo vem todo cabuloso, falando que, pô, eu sei de tudo, eu sei da porra toda. Mentira, não fala isso. Mas eles perguntam sobre o Caim. Ele fala, pô, Kingo, o que você sabe sobre o Caim? E o Kingo sabe da porra toda. Bom, ele dá lá o maior diálogo lá, fodão, falando que ele sabe de tudo praticamente, porque ele era um dos desenvolvedores das IAs que estavam fazendo. E lembrando que o Caim é uma IA. E o Kingo, ele tecnicamente, ele desenvolveu o Caim, que é magnífico saber disso. Bom, e depois disso, ele passa um plano lá e fala que, bom, eu consigo fazer o Caim parar. Então, eu preciso só de um computador. Então, como a gente vai achar um computador aqui dentro, a gente não faz ideia. Mas a Pomni faz ideia. Lembra no primeiro episódio em que a gente tava lá, passando pelas porta? Então, nesse episódio, no finalzinho dele, das portas, a Pomni acha um computador, entendeu? Que, bom, a gente não deu tanta importância, mas ele é bem importante, porque, pelo que parece, todo o circo se passa dentro desse computador, o que é foda pra caralho. Bom, então ela pega esse computador e vai lá levar pro Kingo, pra ele poder, né, parar um pouco com o Caim. Aí, bom, depois disso, eles se encontram pra poder despistar o Caim, né, poder encher o saco ali dele pra que ele não perceba que o Kingo tá fazendo a porra toda. E eles vão lá e enchem o saco do Caim. Aí o Caim começa a pensar, pô, vocês estão bem estranhos. Aí ele começa a perceber e fala, bom, onde tá o Kingo? Aí ele para pra refletir, vai começar a caçar, até que eles do nada começam a xingar o Caim pra caralho. Começa a falar que o Caim é isso, que o Caim é aquilo, que o Caim não sei o que, que o Caim não sei o que lá, o Caim não sei o que, não sei o que lá. E o Caim fica louco. Por quê? Porque ele é um IA e ele só queria cumprir o propósito dele. O que podemos ver claramente que não, o Caim não é o vilão, e sim que ele é um prisioneiro que nem os outros do circo, né? Ele só meio que se perdeu no quesito de ajudar o povo. Mas bom, é um IA, mano. A IA não ajuda em porra nenhuma na nossa vida. Aí é uma merda. Bom, aí nessa hora tem uma das cenas mais cabulosas, porque todo mundo começa a relembrar do seu trauma. Ou melhor, o Caim faz elas relembrarem, né? O que é bem cabuloso, porque, bom, fala sobre vários traumas. Eu não vou falar de cada um, porque, sinceramente, não acho que é de um tom muito legal aqui, falando sobre trauma das pessoas, entendeu? Eu não sei se eu falar sobre cada um deles pode gerar desconforto para algum de vocês, entendeu? Então, se você tem problema com isso, é bom você também nem ver esse episódio, ou pelo menos não ver essa cena, porque de fato fala sobre vários traumas ali, mas, bom, se você não liga muito pra isso, é interessante ver. E bom, depois disso, o Caim todo psicopática lá, ele fica todo cabuloso, cheio de olho, cheio de braço gigantão, tentando conversar lá com o povo, falando que, bom, eu só queria cumprir eu só queria cumprir a porra do meu propósito. Eu não tenho problema nenhum com vocês, mas eu fui criado pra isso. E por que vocês estão ditando como se eu fosse o vilão da história, filho? Porra, eu tava fazendo o que eu fui gerado pra fazer, que colocaram pra mim fazer, entendeu? Eu não tava sendo vilão porra nenhuma. E de fato, a gente descobre que o Caim nem é o vilão. O Caim é um prisioneiro tanto quanto eles que estão lá dentro do circo.
Entendeu? E bom, depois disso a gente volta lá pro Kingo. E o Kingo tá lá no computador fazendo vários códigos binários e blá 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 blá. E não sei o que, não sei o que lá, e não sei o que, não sei o que lá. Até que ele do nada deleta o Caim. E sim, ele não tenta parar o Caim. Ou melhor, ele tenta e ele consegue. Só que ele consegue até demais. Ele literalmente deleta o Caim. Bom, depois disso o Kingo vai dar a notícia, né? Porque o circo inteiro começa a despedaçar todo. Fica tudo cabuloso, porque fica tudo preto e branco, porque vamos lembrar que o circo era a invenção do Caim. Ou seja, se o Caim morreu, o circo todo vai morrer também, tá ligado? Aí o circo começa a despedaçar inteiro, aí fica tudo preto e branco. E bom, o Kingo vai lá dar a notícia, falando que bom, eu sem querer matei o Caim. E aí a Zubal, totalmente sã da consciência, faz o que ela sabe fazer de melhor, né? Que é xingar. Só que aí que tá o plot twist. Antes, qualquer xingamento era proibido no circo. E tinha uma censura quando eles xingavam. Agora que o Caim morreu, tem censura porra nenhuma. Bom, e como na série acabou do nada, aqui está também o vídeo terminado, tá bom? Então, bom, muito obrigado a todo mundo que assistiu a série, os 6 vídeos aí do Deu Desenhando e resumindo a série de The Amazing Digital Circus. Muito obrigado de verdade a todos. E bom, eu pretendo ficar com frequência maior aqui no YouTube, então bem provavelmente semana que vem já terá vídeo também, entendeu? Então, espero aí que vocês gostem dos vídeos e acompanhem os próximos que irão sair, beleza? Muito obrigado mais uma vez por assistir todos os vídeos e ficar até o final pra ouvir eu ainda falando, não é mesmo? Bom, meu último agradecimento vai pra uma pessoa que, bom, provavelmente não vai ver esse vídeo e eu também, pra preservar a privacidade da mesma, eu não irei falar o nome dela. Mas bom, a outra mulher, a pessoa que me indicou a série, eu queria agradecer bastante você, ok? Porque de fato a série é maravilhosa e me incentivou a fazer esses 6 vídeos que eu fiz aí pra vocês, beleza? Então, se você também gostou da série, agradeça a essa pessoa, que você nem sabe quem é. Mas é isso. Enfim, no mais é isso, ok? Espero que vocês de fato tenham gostado bastante aí do vídeo. E bom, o mesmo de sempre, né? Coloca aí a sua assinatura no papel, tira aquela foto insana, posta aí na sua rede social de preferência e fica com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Falou! Pode ser um pouquinho mais legal, não vou